Quantas vezes você já se perguntou por que, mesmo acreditando em Deus, eu ainda duvido de mim mesma? Talvez você ore, confie, mas no fundo carrega aquela voz que diz: você não é capaz, você não merece, vai dar errado de novo. Olá, seja muito bem-vinda. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo dentro de você está pronto para ser transformado. Eu me chamo Geise e eu estou aqui para te ajudar a desbloquear a sua mente e a prosperar de uma forma leve. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes e pensamentos sabotadores e entender a diferença entre eles e como eles afetam a sua fé e principalmente como quebrar essas correntes para viver a abundância que Deus já preparou para você. Então, segundo a psicologia cognitiva, crenças limitantes são interpretações enraizadas que distorcem as formas como nós vemos a nós mesmos e o mundo. E elas instalam na nossa mente como verdades absolutas, mesmo quando não tem fundamento. E eu mesma carreguei por muito tempo a crença de que eu não era boa o suficiente. Eu achava que sempre tinha alguém mais competente e eu me colocava em último lugar. E até na área financeira, eu acreditava que o dinheiro ele era a raiz de todo mal, quando na verdade isso era somente um pensamento distorcido que eu tinha ouvido repetidamente. Lá em Romanos 12:2, Paulo falou: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a Bíblia ela já nos ensina que o que pensamos molda a forma como vivemos. E, afinal de contas, mas o que é crença limitante? O que é pensamento sabotador? Vamos lá. A crença limitante ela é a raiz, ela é uma ideia que parece uma verdade absoluta. Exemplo, eu não sou inteligente o suficiente. E já o pensamento sabotador, ele é o fruto, ele é aquilo que aparece no dia a dia, minando sua ação. Por exemplo, nem adianta tentar, você vai falhar de novo. E os tipos mais comuns ali dos sabotadores mentais é o crítico interior, né? Sabe aquela voz que aponta somente ali os erros e ignora os acertos? Você conhece aquela pessoa ou você é aquela pessoa que só sabe enxergar os erros, mas você nunca olhou para os acertos que você já teve na vida? Pois é. Então, tem o perfeccionista também, que é aquele que te paralisa porque nada parece bom o bastante. Ou seja, a pessoa, ela sempre está paralisada, ela não age porque ela sempre está esperando o momento certo, a oportunidade certa, que nunca vai chegar. Porque você precisa passar pelo processo, você precisa começar, você precisa chegar na perfeição, você precisa começar fazendo com o que você tem hoje. E tem um vitimista que ele sempre encontra a justificativa para não agir. Ou seja, as pessoas que sempre estão colocando desculpas na sua falta de ação. E ele sempre deixa para amanhã, sempre deixa para depois, e ele sempre inventa alguma desculpa. Por exemplo, eu vou começar atividade física na segunda. E ele sempre, toda segunda, sempre vai arrumando uma desculpa. E tem o comparador, que é aquele que olha para os outros e se sente menor. Ele sempre se sente inferior, ele sempre acha que o outro ele tá se vestindo melhor, que o sapato é melhor, que o carro é melhor, a cor do cabelo é melhor, enfim. Ele sempre está se comparando. É aquele velho ditado das pessoas que vivem comparando a grama dela com a grama do vizinho. E elas sempre estão achando que a grama do vizinho, ela está mais verde, ela está mais bonita. E temos também o medroso, que são aquelas pessoas que antecipam sinais negativos antes mesmo de tentar. Você conhece alguém assim que aquele tipo de pessoa que você fala para falar, tentar fazer alguma coisa e ela já previu ali alguma coisa de ruim acontecendo, se ela fizer, pensando nas catástrofes, nas coisas ruins, que não vai dar certo, que ela não vai conseguir, sabe? Então,
esses são os tipos mais comuns de sabotadores mentais. E se a gente for ver na Bíblia, isso também existiu, tá? Então, assim, se a gente olhar para Moisés, por exemplo, que foi quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel, ele duvidou porque ele se via como incapaz e ele até tentou recusar o chamado de Deus, dizendo: quem sou eu para fazer isso? E até Moisés, para você entender que nós não somos os únicos a passarmos por esses tipos de sabotadores mentais, por termos crenças limitantes. E temos também um outro exemplo, que é o Gideão, que ele sempre se via como o menor da sua tribo, sem importância, mas Deus, ele o escolheu para liderar uma grande vitória. E esses exemplos, eles mostram que mesmo com nossas inseguranças e crenças limitantes, Deus, ele pode nos usar poderosamente. E ele não nos chama para algo que a gente não seja capaz de fazer sem a sua ajuda. Então, Deus, ele nos capacita, né, para fazer aquilo que ele nos chamou. E os pensamentos sabotadores, se a gente deixar, eles interrompem a nossa conexão com a palavra porque elas criam uma barreira entre o que Deus diz e o que você acredita. Lá em João 10:10 diz assim, o versículo, o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando o versículo bíblico aqui, ele se refere ao ladrão, a gente pode inserir isso em vários contextos, mas falando aqui sobre as crenças e os pensamentos sabotadores, eles são exatamente isso. Eles são os ladrões da nossa fé, da nossa confiança e da nossa abundância. E se a gente der continuidade, der ouvido a esses pensamentos, a gente não sai do lugar. E agora eu quero te convidar a refletir. Qual é desses sabotadores que está falando mais alto aí na sua mente? Para e pensa. É o sabotador do medo? É o sabotador do crítico interior? É o perfeccionista? É o vitimista? O comparador ou o medroso? Pois é. Pegue um papel e escreva. Escreva qual é a voz que está aí falando no seu ouvido. E escreva ao lado o que Deus realmente diz sobre você. Eu gosto muito de usar como exemplo Filipenses 4:13. Se a voz ela diz para você que você não é suficiente, escreva. Eu sou suficiente. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E deixe que aqui nos comentários qual é o sabotador que hoje mais tem impedido você de avançar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu precisei olhar para dentro de mim, tá? Para admitir que não era o mundo que estava contra mim. Porque em algum momento da minha vida eu achava que o mundo estava contra mim. Mas eu entendi que era a minha própria mente que estava me sabotando. Eu achava que eu estava sendo humilde, pensando pequeno, quando na verdade eu estava apenas me escondendo atrás do medo, das dúvidas, da insegurança, da incerteza, da insatisfação. E o que mudou minha vida foi entender que fé e mentalidade não são inimigas, muito pelo contrário. Quando a nossa mente ela é renovada, a nossa fé ela floresce. E hoje eu consigo olhar para trás e ver quantas vezes eu deixei de viver milagres porque eu estava ocupada acreditando em mentiras sobre mim mesma. E quantas vezes você já deixou de viver milagres porque você estava ocupada acreditando nas mentiras que você conta para você mesma? Por isso, eu quero que você leve essa verdade com você hoje. Os pensamentos que te sabotam não têm autoridade sobre quem você é em Cristo.
Se você não precisa mais se encolher, você não precisa se comparar, não precisa se sabotar. Você pode escolher acreditar no que Deus já disse ao seu respeito. E no próximo vídeo, eu vou te trazer algo que vai abrir ainda mais a sua visão. Eu vou falar sobre como a lei da atração ela pode ser compreendida sobre uma ótica cristã. Então fica aqui comigo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para que ele chegue para outras mulheres que precisam desbloquear a sua mente e viver uma vida próspera, uma vida de abundância. E lembre-se, sua mente, ela pode tentar te limitar, mas a sua fé tem o poder de te libertar. E eu estou caminhando nesse processo aqui, junto com você.